Vamos falar de contratação, gente? Vamos falar de contratação? Vamos lá. Claro, isso é uma coisa que você tem que atualizar todos os dias, tem que manter ali a apuração. O que era uma possibilidade ontem, hoje pode ser que essa possibilidade se transforme em algo real, ou pode ser que deixe de haver a possibilidade. Enfim, as coisas precisam ser monitoradas, né, diariamente. O que eu tenho para falar para vocês sobre Rames Rodrigues? O Rames Rodrigues é um jogador que o São Paulo não quer. São Paulo quer emprestá-lo, pelo menos nesta temporada. São Paulo quer emprestá-lo até o final do ano, e o Santos seria um clube ideal para o Santos emprestar, porque são dois clubes rivais que não vão se enfrentar mais este ano. O Santos vai disputar só a Série B, o São Paulo está na Série A, então não haverá jogos entre Santos e São Paulo. Então o São Paulo poderia emprestar o Rames com a maior tranquilidade, não teria problema nenhum. O fato é que o São Paulo, por meio de intermediários, ofereceu o Rames para o Santos, ofereceu propondo divisão de salário. O Rames viria para o Santos e o Santos pagaria metade do salário dele, que é de 1 milhão. Ele ganha 1 milhão e 500 do São Paulo por mês, mas 500 são luvas. O que o Santos teria que dividir é o salário, metade do salário de 1 milhão. O Santos teria que pagar, então, 500 mil reais. Pela minha apuração durante a semana, sim, o Santos estudou essa possibilidade, o Santos discutiu essa possibilidade, e até ontem essa possibilidade não estava descartada. Porém, hoje eu conversei de novo com pessoas do Santos que me disseram que o Santos não vai contratar o Rames Rodrigues, o Santos desistiu sequer, né? Não que tenha decidido em algum momento contratá-lo, mas estudou, avaliou a possibilidade, mas o Santos descartou. Nesta sexta-feira eu tive essa informação que o Santos descartou, não quer, acha muito arriscado um jogador caro, né? Empréstimo só até o final do ano, mas era caro, 500 mil reais, para um jogador que tinha uma chance enorme de não jogar. Porque se ele não estava jogando, conseguindo render no São Paulo, por que ele iria conseguir render no Santos? Porque a gente está falando de uma questão muito mais física do que técnica. Talento, o Rames tem de sobra, já provou isso na seleção colombiana, já provou isso nos grandes clubes da Europa, no Real Madrid, no futebol inglês. Então, não é isso que se discute. Mas hoje a questão física do Rames, que tem acho que 32 anos, né, é uma questão que está atrapalhando demais aí a sua carreira. Ele não consegue, não se sabe por quê, treinar em alto nível, em alta intensidade no São Paulo. Muitas vezes ele não participa dos treinos normais com os outros jogadores, não consegue jogar, participou de 3 ou 4 jogos, mas com uma minutagem que não chega nem a uma partida completa. Ou seja, é um jogador que não está conseguindo entregar, não está conseguindo jogar no São Paulo, e é por isso que o Santos já descartou, considerou, pensou, avaliou, chegou a até ficar animado em algum momento, mas depois de uma avaliação mais profunda percebeu que o risco era muito grande, por isso desistiu. Isso é o que eu tenho para falar do Rames Rodrigues. Já em relação aos outros 2 jogadores que eu trouxe com exclusividade para vocês, que o Santos também avaliava, sim, esses jogadores continuam na mira do Santos, são jogadores que estão aí conversando com o Santos, o seu staff, né, o staff de cada jogador, eles estão conversando com o Santos. Estou falando do Rossi, atacante do Vasco, que está meio que encostado no Vasco. Ano passado ele teve uma temporada muito boa pelo Vasco, mas este ano não está bem, não está sendo muito utilizado. E estou falando também do Patrick, que passa por uma situação semelhante no Atlético Mineiro. Patrick, ex-São Paulo, ex-Internacional de Porto Alegre, onde ele viveu aí seu melhor momento, é um jogador muito interessante, que não está sendo aproveitado hoje no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um elenco, né, muito mais rico do que o do Santos atualmente, há uma disputa maior por posições, então o Patrick não tem, né, nesse momento, tanto espaço no Atlético Mineiro, e é por isso que o Santos vislumbra ali a possibilidade, um jogador que o Santos considera ideal para um campeonato da Série B, assim como o Rossi. Então,
está sim conversando com esse jogador. Agora, se vai sair em negociação é outra história, né? Os jogadores estão negociando com o Santos, mas até aí, daí acontecer um acordo, ainda falta um pouco. Vamos aguardar aí, quando tivermos mais informações, eu vou trazer para vocês. O Santos está de olho no mercado. Embora esteja aí disputando a fase decisiva do Campeonato Paulista, o Santos está também focado no planejamento para a Série B e, claro, em breve, certamente teremos novidades aí de contratação, já visando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos quer se reforçar. O Santos quer atacante, principalmente atacante de beirada. O Santos quer meio-campista. O Santos pode contratar mais lateral também, né? Contando aí com a saída do Felipe Jonathan no meio do ano. Há uma possibilidade do Felipe Jonathan sair no meio do ano, porque o Santos quer negociar o Felipe Jonathan. Tem o mercado europeu que se abre, ele pode ter espaço aí numa equipe de segunda divisão do futebol europeu, ele pode ter espaço no mundo árabe, ele pode ter espaço, enfim, em outro mercado alternativo. Então, há sim uma possibilidade, eu diria até uma grande possibilidade, de o Felipe Jonathan ser negociado no meio do ano, porque o Santos quer negociá-lo. O Santos acha que é um jogador que tem algum valor de mercado e já percebeu que ele não está, né, motivado. Né? Isso está claro, né, gente? Isso está claro. É óbvio, é só olhar os jogos do Santos, você percebe que o Felipe Jonathan, ou ele está com algum problema físico, está fora de forma e não consegue render, ou o cara não está mesmo a fim de jogar. Né? É só olhar para o rendimento dele dentro de campo. Um jogador que praticamente anda em campo, não está muito a fim de consolidar seu espaço na equipe. Né? Então, se tiver que ser vendido, que seja bom para o Felipe e seja bom para o Santos. Lucas Barbosa del Bortolo, boa noite. Wagner, alguma novidade sobre os dois reforços que estão engatilhados? Olha, eu perguntei se o Rossi e o Patrick, perguntei à mesma pessoa que me disse, que me deu essa informação sobre os dois jogadores que estão engatilhados com o Santos. Eu estou usando engatilhado, você está repetindo, né? Porque foi a expressão exata que ele usou. Ele falou engatilhado, né? Lucas, estou falando com o Lucas, né? Estou respondendo, né, a pergunta do Lucas. Eu perguntei a ele, são esses os dois jogadores engatilhados? E ele não quis responder. E aí eu entendo que sim. Né? Quando a pessoa não responde uma pergunta assim, dá a entender que sim. Dá a entender que sim. Embora ele tenha me dito que um era meia de criação. Eu não considero o Patrick um meia, eu considero um Patrick um meio-campista, mas não aquele cara de chegada, né? Um Patrick está mais para segundo volante do que de um meia centralizado, né? Um meia do que um camisa 10, né? Então, talvez não seja o Patrick, mas tem o Rossi sim, o Rossi é atacante de beirada. Poderia ser o tal atacante que ele mencionou. Mas, enfim, ele não quis me responder. O fato é que o Santos não está negociando apenas com 2, com 3, com 4. O Santos está aí estudando, avaliando a situação de vários jogadores. Tem 2 que, segundo ele, né, estão encaminhados. 2, um meia de ligação e um atacante de beirada, segundo essa pessoa da direção do Santos me falou. Porém, isso não significa que o Santos não esteja conversando, avaliando a situação de outros jogadores, como já avaliou do Rames Rodrigues, como está avaliando, pelo menos avaliando a situação do Rossi e do Patrick. Leandro Lobo, Wagner não é nada normal, um jogador comum e que vive fora de forma, passar tanto tempo assim no Santos igual o Felipe Jonathan. Pois é, né, cara? Talvez aí o Santos tenha perdido, o Santos dessa gestão acho difícil, mas da gestão anterior tenha perdido aí a possibilidade de negociar o Felipe Jonathan, porque não se sabe, né? Não se sabe, é um jogador que realmente não entrega já há muito tempo. Já teve bons momentos no Santos, já teve bons momentos na gestão do Pérez, né? Chegou à final da Libertadores, era um titular absoluto naquele campeonato da Libertadores, fez até uma boa final contra o Palmeiras, quase marca um gol, mas
realmente, nos últimos anos, não se entende por que que ele continua, né? Talvez pela precariedade dos nossos dirigentes, né? Especialmente os dirigentes que passaram aí nos últimos anos. Essa diretoria agora pegou agora, né? Vamos ver aí como é que ela vai encarar essa situação. O fato é que o clube não pode ficar contando com esse tipo de jogador. Jogador que tá claro que não quer ficar, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que negociar.